1 Samuel, capítulo 11, versículo 1. A gente vai ler de 1 a 11. Vamos ler. A Cor dos Mortais. É um bom nome de filme, não é? O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob uma condição, de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhei todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel, e se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em voz alta. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. E quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. O Espírito apodera de alguém e gera fúria. Eu já vi gente rindo, eu já vi gente celebrando, eu já vi gente chorando. Agora, o Espírito que deixa alguém furioso, por que o Espírito ficou tão furioso? Essa é a pergunta. Será que nós não estamos deixando o Espírito Santo furioso? É outra pergunta. Versículo 7 continua dizendo: Saul apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, coitado dos animaizinhos, né? E por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então, o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 de Israel e 30.000 de Judá, 330.000 homens que se colocaram à disposição para a guerra contra os amonitas. E disseram os mensageiros de Jabes, disseram aos mensageiros, Saul disse aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade, que eram quem estava sendo atacado pelos amonitas, digam a eles, que era a parte de Israel que estava sendo atacada pelos amonitas, digam a eles que amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. Eles despistaram aqui, despistaram os amonitas. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada, e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram, de modo que não ficaram nem 2 juntos. Quero orar com você. Senhor Jesus, fala ao nosso coração. Nós abrimos o nosso coração, nós recebemos a Tua palavra, e nós queremos fazer do nosso coração terra fértil, para que ela possa germinar, para que as sementes do Evangelho tomem uma outra dimensão na gente. Confronta a gente, que a gente seja parecido mais contigo quando terminar. Que todo confronto que o Senhor fizer através da sua palavra possa ser recebido pela gente com bastante fervor, Senhor. É a minha oração, no nome de Jesus, amém. A história é muito curiosa. Aqui conta a história de uma parte de Israel, mais especificamente Jabes de Gileade, uma cidade de Israel que estava sendo atacado pelos amonitas. O representante dos amonitas era Naás. Naás, ele avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e
sitiou a cidade. O que é sitiar, gente? É cercar a cidade de tal forma que ela não possa receber mais alimentos, de tal forma que ninguém possa entrar nem sair, de tal forma que eles sejam privados de todos os recursos que eles precisam da vida. Então sitia-se a cidade e espera a cidade por um tempo até que ela não consiga mais, porque afinal de contas não tem mais comida, as trocas comerciais não existem mais e ela tem que se render. Foi o que aconteceu aqui com Naás. Naás fez isso contra a cidade de Jabes de Gileade. Naás é da mesma raiz no hebraico de Satanás, ou seja, Naás aqui expressamente quer dizer assim, o que o inimigo está fazendo e atentando contra o seu povo. Naás, Satanás estava atacando o povo de Deus. Quero que a gente olhe esse texto sob essa perspectiva. Quando Naás atacou aquela cidade, ele fez uma proposta, ele disse: rendam-se e nós não vamos matar vocês, mas vocês precisam se render. Mas espera aí, como é que é mesmo que Naás estava falando? Com quem que eles estavam falando? Gente, Naás estava falando com o povo de Israel, o povo que viu o mar vermelho se abrir, o povo que viu a coluna de fogo durante a noite para aquecer eles no deserto, e a coluna de nuvem durante o dia para proteger eles do sol no deserto, o povo que viu grandes milagres, o povo que tem um Deus de vitória, um povo que tem um Deus de maravilha, que faz o sobrenatural. E a nação do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso, levantou, depois que Naás sitiou a cidade, levantou uma bandeira de paz, falando assim: peraí, vamos fazer um acordo então, um acordo com Satanás. Vamos fazer um acordo. O povo do Deus Todo-Poderoso fala para o seu amigo: por favor, não nos mate, não nos mate, vamos sentar na mesa para conversar, sabe? Você não nos mata e nós vamos nos render. Você não nos mata e nós vamos servir você. Você consegue agora ter ideia do porquê que Deus estava tão furioso? Por quê? Pensa bem, o povo de Deus sentado à mesa com Satanás. Como assim? Pode haver conversa entre o povo de Deus e o nosso inimigo? Pode haver conversa entre Deus e Satanás? É claro que não. E quando o povo de Israel levanta uma bandeira branca e diz: vamos conversar, Naás entrou com uma condição. E olha a condição, cara, do inimigo. Olha só, eu não quero nada que vocês têm, eu não quero dinheiro de vocês, eu não quero a posse de vocês, inclusive eu não quero nem a vida de vocês. Eu só quero presta atenção, eu não quero nem a vida de vocês. Eu só quero uma condição: eu vou entrar na cidade de vocês, os homens da cidade vão fazer uma fila, e eu vou arrancar o olho direito de cada um deles. Vou pegar uma faca, alguma coisa assim, e vou no olho, só o olho direito. Eu só quero isso. Vocês podem continuar vivendo do jeito que vocês quiserem, mas o olho direito eu vou arrancar. Todos entraram em pânico. Mas como assim? Mas como assim? Mas no fundo, eles pensaram: o que é melhor? Morrer ou ter o olho direito arrancado? O que é melhor? Deixar de existir ou simplesmente sobreviver? Não ter uma vida boa, excelente, mas sobreviver. E aqui eu quero parar. Eu quero já pensar talvez uma verdade que esse texto nos revela a respeito das tratativas que fazemos com Satanás e da estratégia do próprio Satanás, do próprio inimigo, sabe? Que eu preciso parar, sabe? Preciso. O diabo, ele não tem interesse, gente, de acordo com esse texto, e historicamente mostra, ele não tem interesse em matar o seu povo, o povo de Deus, eu digo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas vou falar, a humanidade de uma forma geral, os crentes. Talvez a estratégia de Satanás não seja essa. Afinal de contas, a gente sabe que o diabo, ele tem razão para não fazer isso, para não querer isso. Ele tentou essa estratégia no primeiro século, vocês lembram disso? O primeiro século foi marcado por um banho na igreja, sabe? Quantos cristãos não foram mortos por um banho de sangue na igreja?
da igreja. O diabo vinha e matou muitos, mas quanto mais se matavam os cristãos, mais cristãos apareciam. Tertuliano, que foi imperador romano, disse que quando o sangue do cristão batia na terra, ela saía como semente, matava o povo de Deus, e o mundo inteiro dizia sim para Jesus. Era um troço impressionante. Quanto mais sangue de cristão batia no solo, mais a semente do evangelho brotava. A perseguição em Jerusalém foi o maior instrumento no primeiro século de Deus para espalhar o evangelho para todo mundo. O diabo falou: matar crente não dá certo. Aí, eu vou inventar uma historinha aqui agora, me perdoem aí os teólogos de plantão, mas é uma historinha que eu vou inventar. O diabo tinha no primeiro século, falou assim: cara, não está dando certo a minha estrutura, não está dando certo a minha intenção, matar os crentes, o tiro está saindo pela culatra. E ele resolveu reunir todos os diabões, lá. Reuniu os generais do inferno e falou: nós precisamos de uma outra estratégia. Imagina essa reunião acontecendo: vamos parar de matar os crentes. Porque os crentes, quando morrem, eles são mártires, eles servem como exemplo. Brota, crente brota. É impressionante, está dando tudo errado. E o que nós vamos fazer para parar esse avanço do evangelho? Aí o diabão maior foi lá e conversou com o outro, e conversou em nada. E lá no cantinho daquela sala tinha um diabinho menorzinho, servindo um cafezinho, sabe? Depois deles não terem chegado a nenhuma proposta nem nada, o capetinho falou assim: ô seu diabão, eu posso falar? O que você tem para falar? Olha, aconteceu um negócio muito interessante uma vez. Eu estava lá, imagina lá em Jerusalém no primeiro século. Uma vez eu estava em Jerusalém para matar os crentes. Eu via, todos eles morriam, a gente tinha prazer naquilo lá, e eu quis matar um crente. Eu falei: vou experimentar. E aí eu encapetei um soldado romano daquele, e vi que tinha entrado um crente numa casa assim, e eu falei: vou matar aquela família. E entrou, e quando eu cheguei lá, eu vi um crente diferente do resto do povo, um crente meio diferente. Quando eu fui matar aquele crente, ele falou assim: por favor, não nos mate, não nos mate. Todos iam até o final, não negavam, mas aquele crente era covarde. E eu tive uma ideia, através daquele soldado. Eu falei: então tá bom, eu não vou te matar, mas nega o seu Deus e eu deixo você viver. E ele falou assim: tá bom, eu nego. O soldado saiu daquela casa, eu continuei vigiando a vida daquele crente, e eu percebi um negócio. Eu acompanhei aquele crente, e ele já não cantava mais como cantava antes. Ele já não se alegrava mais em Deus como se alegrava antes. Ele tinha vergonha das pessoas, ele tinha vergonha do que ele fez, ele já não lia mais a Bíblia. Aquele crente começou apenas sobreviver, e perdeu o brilho que ele tinha nos olhos. Essa é a verdade que o diabo descobriu, gente. A verdade é que o diabo descobriu ao longo da história que não vale a pena matar crente. Mas por quê? Porque você vivo, mas vivendo uma vida medíocre, serve muito melhor aos propósitos do diabo que você morto. Um crente morto, gente, é um mártir. Um crente morto é uma inspiração. Um crente semi-morto, zumbi, vivo, mas só sobrevivendo, é um crente covarde. Esse é o melhor que existe, sabe? Para promover inclusive o inferno. Gente, nenhum de nós foi feito para sobreviver, mas parece que esse tem sido um padrão. A maioria dos crentes não acorda com o propósito de ser uma grande referência de quem Deus é. Essa é a verdade, sabe? Aí eu fico olhando tantos casamentos, por exemplo. A maioria dos casais não sonha mais em viver um grande romance, em viver um grande amor. Eles não sonham mais um amor perfeito, construir uma família maravilhosa. Se pelo menos a gente não separar, tá bom. Mas perdeu aquela vontade de dizer assim: caramba, onde foi que a gente se perdeu? Não, pelo menos a gente divide as despesas, pelo menos a gente constrói os filhos. E poxa, é muito ruim, depois que os filhos forem embora, de repente a gente separa, sabe? A maioria dos crentes, gente, já não sonham em ser grandemente usados por Deus na igreja. Eles já pensam assim: pelo menos eu vou nos cultos. Se eu vou nos cultos domingo, tá bom, pelo menos eu não larguei a igreja. Peraí,
Quer dizer então que o povo de Deus, que foi chamado para ser vencedor, que foi chamado para ser diferença no mundo, por causa da revolução e triunfar contra Satanás, ter uma vida de impacto, está trocando isso por uma vidinha acomodada, onde o que eu quero é um dinheirinho para pagar minhas contas. Afinal de contas, é isso mesmo, a vida é isso, eu tenho responsabilidade, eu tenho que cuidar da família, afinal de contas eu tenho que ganhar o meu dinheiro, e a gente vai deixando a vida excelente que o Pai nos prometeu, tendo com que sobreviver, está ótimo. Tem muito cristão que está vivendo assim, só que quando a gente escolhe sobreviver, isso custa um preço alto demais, gente, demais. Quando a gente aceita uma vida menor, quando a gente aceita ser um sobrevivente, algo precioso vai sendo arrancado do nosso peito, sabe? Algo fundamental vai sendo tirado. No caso da história de Naás, que a gente acabou de ler, eles perderam o olho direito, que era precioso demais. A pergunta que eu te faço é: quantas coisas preciosas nós estamos perdendo? Quantos filhos nós estamos perdendo? Quantos filhos não estão mais na igreja? Quantas promessas, porque são promessas. E o que nós temos de mais precioso, aquilo que a gente acha que tem mais valor na nossa vida que o nosso filho, está chegando em casa cheirando a bebida, porque ele vê na gente alguém que fez um acordo de uma vida menor. Meu pai é crente, mas eu não vejo ele orando. Meu pai diz que é servo de Deus, mas é um grosso em casa. Na igreja ele é o melhor cara do mundo, em casa ele fez acordo com o diabo, e nós vamos perder nossos filhos. Quanta gente hoje aqui, quantas coisas estão sendo arrancadas por Satanás, porque estamos fazendo um acordo de viver uma vida menor com Deus. Por quê? Porque Naás queria arrancar o olho direito? É muito simples. E dos homens? É muito simples. Porque todo homem, além de ser um trabalhador, além de trabalhar na lavoura, além de construir a sua família, ele também, em Israel, funcionava como um guerreiro. Ele também era um soldado. Então quando Naás fala assim: olha, eu quero que todo mundo venha para cá e eu arranco o olho direito, tem uma explicação de guerra, de ser abatido para lutar. A maioria dos homens eram destros, e quando ele arrancava o olho direito, a lógica era o seguinte: na mão esquerda ele segurava um escudo de proteção, e esse escudo de proteção fazia com que, olha a visão aqui, está aqui, ele precisa do olho para ele atacar com a espada. Quando tiraram o olho direito dos homens, o diabo estava falando: eu estou te botando fora do combate, fora da batalha. Tinha vida, mas você está fora do combate. Você sobrevive, mas você já não luta mais as lutas de Deus. Da mesma forma, gente, Satanás não quer matar ninguém, ele só quer te tirar do combate. E ele adora ver um crente sentado num banco de igreja, ele adora ver gente dizendo que é crente, mas vivendo uma vida menor. Satanás não quer matar ninguém, gente. Satanás, ele quer fazer um acordo: eu quero tirar o seu olho direito, eu quero te fazer um sobrevivente apenas, e não um vitorioso em Cristo. Eu quero te tirar do combate das lutas de Deus. Gente, aqui hoje a luta não é pela vida. Aqui hoje o dualismo que está sendo trabalhado não é morte ou vida. Eu estou trabalhando sobrevivência e sobre excelência. Vocês estão entendendo? Sobrevivência é a maior tática de Satanás para tirar um crente do combate e viver uma vida desgraçada. Sobrevivência. Não faça um acordo com Satanás de viver uma vida menor. E aqui vem algumas implicações importantes que eu quero fazer e aplicar hoje para a gente. Em primeiro lugar, a sobrevivência é a maior inimiga de uma vida de vitória.
Vou repetir. Por favor, grave isso no teu coração. A sobrevivência é a maior inimiga de uma vida de vitória. Não é uma vida morta, não é a morte. A morte para o crente é lucro. Partir e estar com Cristo é muito melhor. A sobrevivência para a gente é o contraponto de uma vida vitoriosa. Quando você apenas aceita sobreviver, você decide: eu não vou vencer, eu vou fazer hora extra. Quando uma igreja decide: tá bom, não precisa crescer mais. Esse é o início do fim. Sabe, gente, uma das coisas que o Senhor vem marcando no meu coração, desde que a nossa igreja começou a sofrer com essa coisa de termos um lugar e tal, enquanto nós tínhamos o desafio de termos um lugar, nós tínhamos pelo que lutar, um propósito claro. Mas o Senhor sempre tem me falado, eu já falo isso há um tempo para vocês: o nosso maior problema como igreja não é a gente não ter um lugar. O nosso maior problema é quando a gente tiver. Sabe por quê? Porque eu tenho muito medo que o diabo simplesmente tire o nosso olho. Porque se a gente conseguiu, tá bom é o caramba. Esse é o início do que Deus vai fazer. É o início do que Deus vai fazer. Nós temos desafios. São esses desafios que nos fazem avançar, sabendo que quanto mais a gente avança, a palavra do Senhor já nos garantiu: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor que avança. O bom o suficiente. Tá bom. A vidinha de vir para a igreja tá bom. A vidinha de ter o que comer e que sustentar tá bom. Tá bom, caramba, o que Deus tem para a gente? Qual é o próximo passo? Será que esse olho direito está sendo arrancado? E a gente se acostuma em viver uma vida bom o suficiente. O bom o suficiente foi o diabo que criou. O Senhor nos chamou para uma vida sobre-excelente. A sobrevivência, presta atenção nisso, pelo amor de Deus. A sobrevivência é a maior inimiga de uma vida vitoriosa. Quando você fala: tá bom, tá bom, isso que eu experimentei com Deus está ótimo, agora eu vou viver minha vidinha, tá bom. Quando você decide manter, você já decidiu não vencer. E tudo o que a Bíblia fala sobre ser mais que vencedor, ser uma bênção, colher em abundância, você já decidiu colocar para trás. O meu tempo já passou, já fiz muito o que vocês estão fazendo, negócio de culto, de abrir casa, já fiz muito. Mas já fiz muito, agora meu tempo já passou, tenho 60 anos. Vou deixar para a juventude, a garotada que está chegando. Ei, vai deixar arrancar teu olho direito? Não, já fiz isso demais. Agora tem que deixar para o povo aí. Aposentar só no seu, parceiro. A sobrevivência é a maior boicotadora de uma vida excelente que Deus tem para a gente viver. Meu querido, a sua atitude pode ser a sua pior inimiga ou a sua maior amiga. Uma atitude mais acomodada rouba de você não apenas o seu destino, mas as promessas de Deus. Você anula o que Deus sonhou para você quando você diz: sobreviver tá bom. É por isso que o Espírito Santo ficou irado. Lá na história que a gente acabou de ler de Saul, ficou irado. E é assim que termina a história. O rei Saul estava chegando na sua cidade, a sua cidade natal, Gibeá. E o rei de Israel tinha acabado de ser coroado e ficou sabendo que o inimigo tinha cercado uma das cidades. Sabe o que o povo de Gibeá fez? Sabe o que ele fez? Chorou. A história é o seguinte: a cidade de Jabes foi lá e mandou o seu representante para falar com Saul. Uma cidade de Israel chegou lá para falar com Saul em Gibeá e falou assim: a gente precisa de apoio, vocês vão fazer alguma coisa? Porque senão a gente vai morrer, a gente vai ter que se entregar, nós vamos ter que sobreviver, vão arrancar nosso olho. Quando chegou lá, sabe o que aconteceu? O rei Saul não estava ainda, o povo olhou aquilo, ao invés de fazer algo, sabe o que eles fizeram? Choraram, e só choraram, e não quiseram lutar. Tipo assim, vocês se resolvam com o problema de vocês. É o seguinte, morreu,
antes ele do que eu. Vai perder o olho, problema dele. Saul, poucos dias antes, tinha acabado de ser escolhido como rei. Ele era rei de Israel. Ele estava sonhando com algo grande no Senhor. Deus já tinha o feito sonhar. Ele foi cheio do Senhor, inclusive, quando foi consagrado como rei. E Saul, ele se irou. Ele ficou irado com a atitude, primeiro, de covardia daqueles que foram pedir ajuda, que disseram que iam se entregar, e pela atitude egocêntrica daqueles que negaram ajuda. Saul se irou, teve raiva. Ele pega a espada, diz o texto, e despedaça 2 bois, e disse: vão para todo lugar de Israel, e mostra um pedacinho desse boi despedaçado para cada um, e vocês vão falar assim, ó: quem não se apresentar para a guerra, eu vou despedaçar o gado de vocês. Olha, preste atenção nisso aqui. O que parece aqui? Que o que impediu os caras de lutar, sabe o que era? Era a minha fazenda, o meu negócio. Vai mexer com a minha vida, vai mexer com o meu bolso. Afinal de contas eu tenho minha vida para lutar, afinal de contas eu tenho meu ganho para acontecer. O meu irmão, que se dane meu irmão, ele que resolva com os problemas dele. Pessoal, sempre foi assim, sabe? Sempre foi assim. Ao longo de toda a relação do homem com Deus, o homem teve que escolher: primeiro Deus ou primeiro eu? E Deus se manifesta através de atender as pessoas, através de fazer o evangelho conhecido para o outro, sabe? O Espírito estava furioso porque dentro da cidade tinha um bando de medrosos que não confiava mais em Deus. E fora dos muros oh meu Deus, qual foi a cidade que eles atacaram? Fala o nome aí, gente. Gileade, Jabe-Gileade. Obrigado, é para ver se vocês estavam prestando atenção. Fora dos muros, na cidade de Jabe-Gileade tinha covarde. E dentro de Israel, sabe o que tinha? Tinha um monte de gente gananciosa, egoísta, que estava falando assim: primeiro meus negócios, primeiro as minhas posses, depois as pessoas. E Saul está dizendo aqui: se você não lutar as lutas de Deus, eu vou acabar com o seu gado, eu vou acabar com as suas posses. Não à toa, gente, tem muito crente pendurado aí. A vida não prospera, a vida não avança, não desenvolve, porque só olha para o seu umbigo, só olha para si. Farinha pouca, meu pirão primeiro eu, depois os outros. O outro tem problema: oh meu Deus, vou deixar aqui chorar, eu choro com você. Mas e aí, o que você vai fazer? Meu irmão, vamos orar. Conta comigo, eu vou lutar suas lutas. Você é meu irmão, eu quero me colocar à disposição, sabe? E Deus fala assim: você está lutando a minha luta, mas minha vida não acontece, o que eu vou fazer? E Deus está perguntando: será que você está lutando a minha luta? Você está servindo o seu irmão? Você está abrindo a sua casa para ela ser uma bênção para outras pessoas que o cercam? Você está testemunhando a meu respeito? Não, eu estou cuidando da minha empresa, eu estou fazendo a minha faculdade de medicina. Agora eu tenho mestrado, agora eu tenho doutorado, agora eu tenho pós-doutorado, e depois disso acabou a vida e tu não fez nada. Onde que Deus está entrando? Onde estão as lutas de Deus que a gente tem lutado, gente? Onde estão elas? E a história termina assim: Saul faz um apelo, os homens de Israel respondem, mais de 300 mil homens dizem: conte comigo, nós vamos lutar. Eles cercam o exército dos amonitas, e Deus coloca Satanás e os inimigos debaixo do pé do povo de Deus. E o que Saul fez? Para fazer com que o povo não sobrevivesse, para que a gente vivesse uma vida sobre excelência e não de sobrevivência? Em primeiro lugar, ele parou tudo que ele estava fazendo. Ele já governava o povo, ele deu uma parada geral. Ele estava tratando do gado e ele parou e falou: tem um problema mais importante que eu preciso resolver. Existem prioridades. A maioria de nós está precisando dar uma parada, gente, sabe? Nós entramos num ciclo louco e não estamos sabendo priorizar as coisas. Onde está Deus na tua vida? É esse ciclo de
Eu gosto de um texto da Clarice Lispector, que fala assim: eu sei que a gente não devia, mas se acostuma. E ele fala assim: a gente se acostuma a pagar. Desculpa, eu não peguei o texto, até podia ler agora, uma pena. A gente se acostuma a pagar pela publicidade que nos apresentam. A gente se acostuma a morar num apartamento de costa e não ver a vista. A gente se acostuma a comprar aquilo que a gente não precisa, porque fizeram demanda para a gente precisar, para que a gente possa comprar, alimentar o que está acontecendo, e daí a gente vai se tornando escravo, vamos vendendo o nosso tempo, negociando o nosso tempo, e no final das contas a gente fala assim: não tem condição de eu fazer outra coisa, eu sou escravo de manter o que eu me acostumei a fazer, mas a gente está perdendo a vida no Senhor, Saul parou geral. Pergunta que eu te faço é: qual é a sua expectativa de vida? Qual é a sua demanda financeira, social e relacional, a ponto de você não conseguir parar para fazer o que é prioridade? Saul era rei de Israel, e mesmo assim ele falou: a prioridade são os meus irmãos, a prioridade é dar vitória às batalhas e às lutas que Deus promoveu, eu quero fazer parte disso. Ele parou. A maioria de nós precisa dar essa parada, esse ciclo, espiral, sabe? Onde Deus está nisso? Problematiza. Nós estamos começando o ano, gente, aonde a gente tem que simplesmente pisar no freio, parar e fazer da coisa principal a coisa principal. Qual é o lugar de Deus na sua vida? Pessoal, a terra está tão carente de gente cheia de Deus. A terra está tão carente de gente que fala: eu não tenho mais nada como precioso, contanto que o Senhor seja o centro, e Ele seja a prioridade da minha vida, e eu cumpra a carreira que me foi estabelecida. Diz o texto bíblico lá em 1 Crônicas que Deus passa o óleo, e Deus procura pessoas, os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando para que Ele possa mostrar o seu poder. Sabe o que aconteceu? Ele olhou a terra e ele viu Saul. E quando ele olhou Saul falou: Senhor, me usa. Depois ele fez as besteiras dele, mas o início foi bom. Senhor, me usa. Sabe o que aconteceu a partir dali? Deus usou. Deus não capacita. Eu sempre esqueço essa frase, me ajuda aí. Deus não capacita. Como é que é? Eu não consigo entender. Deixa eu... Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, né? Falo, que gente, isso é uma mentira. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Não, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os disponíveis. Deus passa pela terra e olha, e quando ele olha, ele vê quem está com a mão levantada, e ele fala: eu vou usar aquele camarada ali. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu oro: Senhor, quando o Senhor passar pela ilha, Senhor, olha a gente aqui, Senhor, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo, Senhor, por favor me usa, Senhor, a minha vida é sua. Senhor, olha a Igreja Batista de Tudo Nele, Governador. Senhor, no nome de Jesus, aquele povo que não vale nada, você não vale nada, gente, você não vale nada, aquele povo que não vale nada, mas quer ser usado pelo Senhor, usa aquele povo. Disponibilidade, gente que para a vida. Eu gosto muito de uma metáfora. Você sabe, eu me formei em música, né? Antes de fazer teologia. Eu acho que uma das metáforas mais bonitas a respeito do que é parar a vida, em função do que Deus está falando para a gente fazer, é a do cara que senta. O cara senta assim, pensa na orquestra. Cuidado que eu não vou cair aqui para apagar o mico, né? O cara está sentado, aí tem a orquestra aqui, aí tem a ala dos primeiros violinos, segundos violinos, cellos, violas e os contrabaixos lá atrás. Em cada ala dessa, tem sempre a pessoa que está na esquerda. Teoricamente, nas orquestras melhores não tem isso, mas são as pessoas que sabem tocar menos. As pessoas que estão na direita, elas sabem tocar melhor. E tem uma estante de partitura que dois dividem.
E essa estante de partitura é o seguinte: os caras estão tocando lá, daí eles tocam a primeira folha, daí tocam a segunda folha. Quando vão chegando embaixo, tem um problema. Por que tem um problema? Cara, alguém vai ter que parar de tocar para virar a folha. É papel do cara que está na esquerda, mesmo que ele esteja tocando, parar o que ele está fazendo, para que o outro possa continuar tocando. Qual é a sinfonia da tua vida que precisa parar de tocar para que o outro possa continuar tocando a dele? Sabe, gente, o evangelho é feito de gente que fala como o apóstolo Paulo falou: para mim viver é Cristo, morrer é lucro, e nada tem a minha vida por preciosa, com tudo que cumpro a carreira que me foi estabelecida. Isso aqui, viver é Cristo. O apóstolo Paulo vai falar no final da vida dele lá para o Timóteo, falando assim: filho, se deixa gastar pelo evangelho. Eu quero me deixar gastar pelo evangelho. Os olhos do Senhor passam por esse lugar e perguntam: existe alguém disponível de parar de tocar a sua vida para que o outro possa ter vida na dele? Meu querido irmão, tem gente hoje aqui que precisa parar o espiral que a vida colocou. Esse espiral capitalista, sabe? De ter, e de se criar demanda para ter mais, e cria demanda para ter mais. Chega! Para! Tá bom, cara, tu não vai morrer de fome não. A alegria da vida não estão nas coisas, estão nas pessoas. Então no que Deus colocou no teu coração para fazer, irmão, no nome de Jesus, você pode entender isso? Para! Tem hora que a gente precisa parar. Tem gente que precisa aqui hoje dar uma parada no que está fazendo. Segundo lugar que Saul nos ensina nós precisamos deixar a indignação de Deus encher o nosso coração. Saul não só parou, mas sim, ele parou porque algo tocou ele. Não é possível, cara, não é possível. Eu estou vendo esse cara passando. Meu filho Theo me ensina muito nisso. Muito. A gente fica muito cauterizado pela vida, gente. Essa é a verdade. O Theo, essa é a segunda vez que eu estou falando nele hoje. De vez em quando eu passo e estou passando pela rua, e daqui a pouco tem um mendigo. E eu já passei assim junto com ele do lado. E ele fala: pai. Fala: o que, filho? Pai, vem cá. Daí eu abaixo assim: pai, ele está dormindo na rua. Falei: o que foi, filho? Nós não vamos fazer nada. Pô, aquilo ali, meu irmão, acaba comigo. Uma vez a gente estava fazendo um ensaio do Ministério de Louvor. Aquilo ali me choca muito, gente. Se isso tem que pegar fogo no nosso coração, alguma coisa a gente tem que fazer, gente, sabe? Eu estava fazendo um ensaio do Ministério do Louvor lá na igreja dos bancários. Daqui a pouco me entra uma pessoa, um morador de rua, não sabia, todo queimado. Ele entrou, a gente estava ensaiando, a gente estava cantando uma música, ensaiando. Daqui a pouco ele, endemoniou assim. A gente parou o ensaio, a gente foi lá, cara, e estava com cheiro de bebida, assim. Imagina uma pessoa desfigurada, porque estava queimado, esquisito visualmente falando. A gente orou, daqui a pouco ele foi desexorcizado, que libertação é uma coisa muito maior do que isso, né? Ele foi desexorcizado, tipo, o demônio saiu dele. Daí eu falei: cara, que bom, cara, você não precisa ficar com vergonha, a gente está aqui para abraçar você. Daí eu falei assim para ele assim: cara, agora faz o seguinte, cara, volta para sua casa, cara. Vem cá para a nossa igreja, o Senhor tem coisa grande para você. Daí ele virou para mim e falou a coisa que eu não esqueço. No meu coração aquilo ali, cara, pô, me pega até hoje. Ele olhou para mim e falou assim: voltar para casa? Que casa? E aí? Como é que eu fico depois disso? Como é que eu fico? Eu vou sair dali, vou deitar na minha caminha e vou dormir. E aquele cara ia ficar lá debaixo da marquise da igreja, cara. Bom, em glória do Senhor, a gente conseguiu uma internação para ele quase meia-noite. E ele foi. Mas, cara, isso precisa gerar dentro de nós uma indignação. Os olhos do Senhor passam, gente. E eles perguntam quem está disponível. E geralmente, um ministério, uma vocação e o centro da nossa vontade sai naquilo que nós estamos indignados. Que o nosso coração fala assim: caramba, isso aqui não pode ser assim. Isso começou comigo. Eu olhei para os meus amigos, olhei para o meu redor e eu falei assim: cara, eu preciso fazer alguma coisa. Priscila falou: Everton, vamos, cara, vai. Minha esposa que me empurra.
Ela falou: vai, cara, eu acredito no que Deus tem pra gente, vamos abrir nossa casa, vamos cuidar do nosso povo. E gente, isso aqui aconteceu, foi de uma indignação. A gente está aqui hoje sentado, você está sentado porque alguém se indignou e falou assim: a sociedade não pode viver sobrevivendo, existe uma realidade maior, o evangelho de Jesus é transformação e libertação para o homem. Gente, o que te indigna? O que faz teu coração pegar fogo? Sabe? Duas coisas que a gente precisa. A primeira, tem coisa que a gente precisa parar de fazer, para que a vida do outro possa tocar, possa acontecer. E a segunda é, o nosso coração tem que estar indignado com a indignação de Deus. Tem que ter indignação. Não pode aceitar como normal. A gente não pode. O ponto principal da minha mensagem, eu já estou acabando ela aqui, eu vou terminar. O ponto principal da minha mensagem é: não faça um acordo com Satanás de viver uma vida menor. Não. E para terminar, eu quero dar um exemplo de uma pessoa que teve isso tudo e que por causa disso viveu algo sobrenatural no Senhor. Talvez um dos grandes heróis que eu tenho do Novo Testamento, porque ele teve que renunciar a muita coisa, mas porque ele foi atrás de Jesus. O nome dele, Jairo, é só uma história, mas esse cara fez tanta coisa. Um dia, a esposa de Jairo chega para ele e fala assim: meu amor, nossa filha não está bem. Não está bem. Vamos levá-la para o médico. Chegou no médico, o médico falou: olha, eu não sei o que é, mas vai tentando cuidar, a gente vai ficar em observação. Na segunda semana, levou de novo para o médico falou assim: ó, você está pior, ela está pior, tenta esse remédio, tenta aquilo, e nada. Na terceira semana, ela já não tinha mais o que fazer, vamos levar a criança para o médico, a criança está desfalecendo quase. Quando chega no médico, o médico já fala assim: olha, não tem mais nada que a gente pode fazer, tem mais nada que eu posso fazer, a medicina não pode fazer nada, sua filha vai morrer. Vocês têm parentes? Então chama eles, que eles vão precisar para despedir dela. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, eu não fiz nenhuma pergunta até agora. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês: se fosse você, o que você faria se escutasse um diagnóstico desse e falasse: ó, vai contar para os parentes? O que você faria? O que você faria? Um médico top dizendo que não tinha mais o que fazer, era só ligar para os parentes. Você ligaria? O que você faria? Quando Jairo escutou essa notícia, ele fez algo inusitado, inesperado. Ele coloca a sua melhor roupa e diz: vou sair. A gente está falando aqui de um homem que era príncipe da sinagoga, era responsável pela sinagoga de Cafarnaum. A gente está falando aqui do homem que era representante da religião. Eu estou falando de um homem aqui que tinha autoridade social, inclusive chancelada por Yahvé, por Deus, sabe? Quando Jairo fala: eu vou sair, a esposa pergunta para ele: onde você vai? Jairo fala: eu vou atrás de Jesus. A esposa pirou: Jairo, como você vai atrás de Jesus? Esse cara é contra a nossa religião, esse cara não acredita no que a gente está pensando, esse cara está vindo oposição, esse cara, ele está destruindo o que a gente acredita. Jairo vira para a esposa e fala assim: eu não quero saber o que as pessoas pensam a respeito, eu vou atrás daquele que pode dar cura à minha filha. Olha que lindo, olha que lindo. Sabe, tem hora que a gente precisa furar a bolha do julgamento, sabe? Essa igreja, as igrejas hoje são tudo macomunada com a política. Muitos sabem da minha percepção a respeito disso. Eu não vou falar sobre isso agora aqui. Primeiro, que a gente não pode generalizar um movimento que é tão plural. A igreja é tudo lugar de gente bitolada. Tem gente que nasceu nessa realidade aqui, mas tem gente que nasceu e não consegue furar essa bolha do julgamento alheio. Será que eles vão me aceitar? Mas gente, tem uma hora que a gente tem que vestir nossa roupa, assim como Jairo fez e falou: eu vou atrás daquilo que vai me dar cura. Eu furo esse julgamento, eu vou atrás de ser curado. Jairo sai
com uma roupa linda, como se fosse um príncipe, um líder, e começa a perguntar: alguém viu Jesus? Veja que não ficou só no âmbito familiar. Ele começou a perguntar: alguém viu Jesus? Alguém viu Jesus? Eu quero encontrar Jesus. Que escândalo! Que escândalo! Alguém viu Jesus? Jesus estava na praia de Cafarnaum. Quando ele chega lá, Jairo olha Jesus de longe, e ele chega de perto. Diz o texto que ele agarra no pé, se ajoelha diante de Jesus. Você sabe o que isso significa, gente? Isso significa que o judeu não se ajoelha para ninguém, a não ser para Deus. Quando Jairo se ajoelha diante de Jesus, ele está falando: eu reconheço que tu és Deus. Tu és Deus. Só em ti, Jesus, eu venho e posso ter cura. Mestre, veja, Cafarnaum, gente, se vocês forem em Cafarnaum, eu fui no Cafarnaum na época de Jesus. Gente, Cafarnaum é um quarteirão, isso aqui. Pensa num quarteirão, cidade pequena. Se na Ilha do Governador tu faz um negócio, todo mundo sabe, imagina Cafarnaum. Bando de fofoqueiro também na ilha, né? Cafarnaum, meu Deus, Jairo, aquele aqui, pô, líder da sinagoga. Só tem uma sinagoga em Cafarnaum. Jairo está ajoelhado, ele reconheceu Jesus como seu. Vocês não têm noção do que isso mudou a cidade, a liderança. Jairo se ajoelhou diante de Jesus, e ele falou: Jesus, por favor, cura minha filha está morrendo, Jesus, por favor, você vai até a minha casa. Jesus se levanta, falou: vamos embora, Jairo, eu vou com você. Muita gente já seguia Jesus, e a fila era grande. Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, até que uma mulher, e a gente sabe, com um problema de fluxo sanguíneo, uma hemorragia, tocou em Jesus. Jesus falou assim: alguém me tocou, saiu virtude de mim, não sei o quê. Imagina a cara de Jairo, gente. Jairo olhava e falava assim: não para, Jesus, tem um monte de gente tocando, a minha filha. Não, só sai daqui se eu descobrir quem me tocou. Daqui a pouco a mulher falou: fui eu, Senhor, fui eu que te toquei, minha filha. Vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, você está curado. Agora, eu gosto dessa relação do tempo de cura de Jesus, sabe? O tempo, porque a filha que estava para morrer, Jesus para o que está fazendo, porque existia uma demanda maior. Ele é a ressurreição e a vida, ele sabe o que está fazendo, sabe? Tem tempo para tudo, gente, tem tempo para tudo. E o que acontece é que aquela filha que estava ali, enquanto aquela mulher estava sendo curada, a vida da filha de Jairo estava sendo tirada. Você vê o antagonismo, o paradoxo que existe. E lá de cima vem os dois amigos de Jairo. Quando Jairo olha para os dois amigos, aqueles caras não estariam ali, porque aqueles caras estariam compactuando com o fato de Jesus ser alguma coisa. Se Jairo já olhou aqueles caras vindo, ele falou: alguma coisa aconteceu. E ele já vem de lá de cima, assim, ó, balançando a cabeça, assim, ó. Ele falou: o que aconteceu? Morreu. Jairo, não incomode mais o mestre, ela morreu. E aqui talvez seja um dos momentos mais bonitos de fé, porque quando a gente tem todas as flechadas para dar, a gente pode jogar as nossas flechas, mas e quando as flechas acabam? A segunda pergunta que eu tenho para fazer para você, porque a primeira foi: e se o médico falar que a sua filha vai morrer, você liga para os parentes? Mas a segunda pergunta é: e se o médico disser que já morreu? Acabou. Morte cerebral. Agora morreu, agora já era. Você desiste? Jesus vira para Jairo e falou: você jogou todas as suas flechas, eu entendo isso. E Jesus tira uma flecha nova e dá para a mão de Jairo e fala assim: Jairo, está aqui, ó, não temas, crê somente. É um cara que ele falou: o meu olho tu não vai tirar, o diabo não vai tirar meu olho, eu vou fazer o que está à minha disposição, eu vou às últimas consequências. Não, crê, não temas, crê somente. Acredita em mim, Jairo. É Jesus falando. Jairo poderia ter tirado, ter parado, mas ele resolveu acreditar nas palavras de Jesus. Algo mexeu no coração dele, e ele foi atrás.
ele abriu mão dos filtros sociais, ele abriu mão da sua posição, e ele falou: se a cura está em Cristo, eu vou até Ele, ponto final. Você conhece o final da história. Jairo entra com Jesus, todo mundo está chorando, a criança morta no quarto, Jesus não deixa ninguém entrar, porque a religião estava fora, paga para chorar, e é assim que acontece. A gente faz uma religião de mentirinha, de fazer carinho por cima. Jesus fala assim: só os pais vêm aqui, e os discípulos, só quem crê. Junta, menina lá, gélida, dura, caída, o Jesus chega para a menina e fala assim: menina, levanta, ainda não é o fim para você. A menina, é muito bonito. Aí legal também dessa palavra é que Jesus falou assim: agora dá de comer para ela, que ela está com fome. Não podia ter ressuscitado com fome, sem fome. Por quê? Porque existe algo que nos cabe no milagre que Jesus faz. Olha só, ressurreição, o milagre é Jesus que faz, mas dá de comer sou eu. Sabe aquela coisa do coração que a gente acabou de falar? Aquela coisa que assim, cara, é isso aí, meu irmão. Senhor, por exemplo, pagar as contas dessa igreja é Jesus que faz, agora contribuir sou eu, é você. A resposta está aqui. Estou dando um exemplo. É o trabalho em conjunto. É o trabalho em conjunto. Agora, como hoje eu estou inventando as histórias, eu quero inventar mais uma. Pensem no final dessa história. A menina ressuscitou, todo mundo ficou feliz, e a tarde vai caindo, a noite chega, e todos vão embora. Depois que todos vão embora, imagina a menina viva no quarto, gente. A menina estava morta, gente. A menina está viva. Jairo bota o pijamão dele para dormir, e ele vai fazer a ronda na casa, dá uma olhada, vê como está, e ele vai conferir. Saca a mãe de primeira viagem, que acorda todo dia de noite para botar a mão assim para ver se o criança está respirando? Jairo fez aquilo aquela noite com certeza, absoluta. Jairo olhou, a mãe falou: a criança tinha morrido. A mãe botou lá uma luzinha, aquela luzinha de criança, sabe, para não deixar tudo escuro, né? A porta estava entreaberta. Jairo olhou e viu a filha dele que estava naquela cama, gente, pálida porque tinha morrido, agora rosada de novo. Chegou perto dela, botou a mãozinha assim para ver se estava viva. Quase que ele falou: aleluia. A criança acordou, ele vai para o quarto. Chega no quarto, tira o roupão dele para dormir. Quando ele deita na cama, a mulher vem se achegando assim, pro lado, deita no ombro de Jairo, faz um carinho nele, vira para Jairo e fala assim: Jairo, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Eu já falei o quanto eu te admiro. Agora, a minha filha era para estar sendo enterrada. Amanhã iam jogar terra sobre a cabeça dela, e eu estaria aqui agora chorando e fazendo cafezinho para o povo que ia estar aí. Amanhã iam pegar o nosso maior bem, o bem mais precioso que a gente tanto, ia botar num buraco, e ali a nossa vida ia mudar para sempre. Jairo, a minha filha só não está num buraco porque você não desistiu, porque você trouxe Jesus para nossa casa. Sabe, gente, eu já vi muito homem levar para casa cachaça. Eu já vi muito homem levar para casa pornografia. Eu já vi muito homem levar para dentro de casa mau humor, violência, agressão. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Eu conto nos dedos a quantidade de homem que leva Jesus para dentro de casa. Geralmente são as mulheres. Isso é uma vergonha para a gente. Se o homem se posicionar, gente, a família inteira muda. O filho volta a viver, o neto ganha vida, a esposa ganha vida, todo mundo vive. O que você tem levado para dentro de casa? O que você tem levado? Sabe, uma das vezes quem leva é a mulher, sabe? O homem sempre fala assim: estou trabalhando,
Ah, não, eu tenho que trazer sustento para dentro de casa. E o que acontece? A vida não sai do lugar. Essa demanda do capitalismo que sempre gera uma necessidade de ter o que a gente não precisa. A gente precisa de Deus no centro da família, cara. Pergunta que eu te faço hoje, essa noite é: você quer começar algo novo na sua vida? Mas você deve perguntar assim: por que não acontece nada na minha vida? Sabe por que não acontece nada na sua vida? Porque você senta na mesa para fazer acordos com um inimigo e se submete a viver uma vida menor. Porque você permite que o inimigo te tire o olho e que te faça sobreviver. Sabe o que te falta? Intensidade. Sabe por quê? Porque sobrevivência é a maior inimiga de uma vida vitoriosa. Jairo foi. Jairo não se contentou com a primeira notícia ruim e nem com a notícia de morte que acabou. Jairo foi, porque quando existe Cristo no centro, existe esperança eterna. Gente, e o que eu faço? Você deve perguntar. Recomece hoje. Sabe, Satanás tem vindo com fúria contra a gente. Se a gente não jogar tudo com Deus, ser intenso numa vida com Ele, não aceitar em hipótese alguma sentar na mesa para fazer tratos com Satanás, sabe, isso tudo vai nos levar à morte. Nós vamos ser soprados, nós vamos ser varridos pelo inimigo. É hora, gente, da gente tomar uma atitude. Quando o diabo te chamar para fazer acordo, nós vamos falar: diabo, na mesa contigo eu não sento. Eu contra ti vou com espadas, e em nome de Jesus, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Chega de acordo com o inimigo, chega de acordo mortal, chega. Eu te pedi nesse momento, você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você olhasse para mim. Eu quero ministrar na sua vida agora. O vocal não precisa ainda vir não, ainda vou demorar um pouquinho. Obrigado, Wagner. Talvez, preste atenção, olhe para mim. Talvez o omisso aqui hoje é você, porque você negociou com o inimigo para ser apenas um sobrevivente e não um vitorioso em Cristo. Sobrevivência é a maior inimiga da vitória, e para um crente é a maior ferramenta que o diabo tem: arrancar teu olho, não te matar. Talvez esse seja o seu caso. Gente, Deus nos chamou a todos para ser mais que vencedores, para viver uma vida impactante, uma vida frutífera, para ganhar muitas almas para Jesus, para ganhar a nossa família inteira para Jesus, sabe? Tem gente aqui hoje que precisa recuperar novamente o olho direito. O olho que perdeu, chega de sobreviver, está na hora de voltar para frente de batalha, está na hora de voltar a lutar pelos seus filhos, lutar pela sua família, lutar pelo que Deus tem para a tua vida, lutar pelo seu ministério, lutar por aquilo que o diabo um dia arrancou. Mas a última palavra não é da morte, Jesus matou a morte, a última palavra é do Senhor Jesus. Nós temos vida e neles poderemos ressuscitar os sonhos, nele podemos fazer tudo novo, nele nós temos algo lindo para viver. E Deus está perguntando hoje: quem quer ser poderosamente usado por Deus? Essa é a pergunta, sabe? Quem quer ser poderosamente usado por Deus? Então diga sim, Senhor, me convoca para o seu exército. Senhor, devolve o meu olho, devolve a minha visão. Deus está falando: eu estou chamando a todos, porque eu escolho quem diz sim. Eu não escolho quem foi escolhido, quem já foi previamente escolhido. Não, eu escolho os disponíveis. Eu escolho quem diz sim. Levantou a mão, eu estou escolhendo. Você diz sim. Você diz sim. Você diz sim. Ah, eu me coloco entre os escolhidos. Eu não vou fazer acordo para ter uma vida menor. Sabe, eu era um banana desse. Sabe, eu queria viver uma vida que já estava indo para uma normalidade. Talvez seja o seu caso aqui hoje. Sabe, essa vida que já está tudo organizadinha. Foi o que aconteceu lá na minha juventude. Quando eu fui fazer a faculdade, eu entendi que eu tinha que ser usado por Deus. E eu falei: a melhor forma, caramba, eu já trabalho com a música,
E daí eu falei assim: então eu vou fazer faculdade de música, óbvio, para ser usado pelo Senhor. Fiz, estava protagonizando, a minha vida estava estável, estava super estável. Mas o Senhor começou a mexer algo, não só no meu coração, mas no coração da minha esposa. E eu falava para a Priscila assim, ela vinha falar comigo assim, ela falava assim: Everton, só você não percebeu que Deus tem algo grande na tua vida, você tem que pastorear. Everton, só você não percebeu, os meus pais também sabiam disso, eles sempre foram muito discretos. Só você não percebeu, Everton. E sabe o que eu falava? Porque eu sempre fui bom de desenrolo. Eu falava assim: o que é pastoreio para você? Pastoreio para você não é cuidar de pessoas? Eu faço isso na esfera musical, eu tenho pastorado pessoas. Aí ela não sabia contra-argumentar, ela só falava assim: Deus vai te falar. E ela me apertava, até que um dia eu falei assim: chega de ter um olho arrancado, o Senhor tem algo maior para mim. Senhor, devolve a minha visão, faz de mim o que o Senhor quiser. Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Gente, vocês estão entendendo? Eu não estou falando aqui de pecado, de erro, de falha. Não estou, porque eu tentava andar numa vida com o Senhor. Eu tinha isso no meu coração. Só que eu estava vivendo uma vida menor do que Deus tinha para a minha vida. Eu preciso te perguntar, eu estou falando com crente maduro, com crente imaturo, com não crente aqui. Será que você está fora do combate? Porque você sentou na mesa para fazer acordo com o diabo, e ele tem te arrancado um olho. Será? Nessa noite eu queria te perguntar algo. Tem alguém aqui hoje que quer receber de Deus uma nova visão espiritual? Estou falando com a nossa igreja hoje, voltar para os trilhos do que Deus tem para a tua vida. Tem alguém aqui hoje que quer de novo se entrincheirar nas fileiras de guerra, pegar as suas armas e voltar a lutar as lutas de Deus. Tem alguém aqui hoje que quer guerrear as guerras de Deus. Tem alguém aqui hoje que quer colocar Deus em primeiro lugar. Sabe, tem gente que quer voltar e precisa voltar a jejuar aqui. Tem gente hoje que precisa jejuar. Tem gente hoje que é chamado para uma intimidade com Deus. Bom, eu já estou fazendo apelo, o pessoal já começou a vir à frente. Se esse é seu caso, você pode vir aqui, tá? Tem gente aqui hoje que precisa voltar a jejuar, buscar ao Senhor, buscar de forma poderosa e sobrenatural aquilo que na sua juventude você já fez. Tem gente aqui hoje que talvez precisa voltar a cuidar de pessoas, porque em algum lugar isso perdeu. Você se machucou, a pessoa te machucou, a história te machucou. Mas aí, hoje, isso aí, você tem justificativa, porque eu também tinha, para não fazer o que eu tinha que fazer. Mas a gente vai arrancando os nossos olhos, sabe? Tem alguém aqui hoje que precisa falar: Senhor, eis-me aqui, recobra a minha visão. Tem alguém aqui hoje que precisa ir mais fundo em intimidade com Deus. Tem alguém aqui hoje, por exemplo, que quer ver a sua família se entregando aos pés de Jesus. Tem alguém aqui hoje que quer ser poderosamente usado por Deus. Tem alguém aqui hoje que quer voltar para Cristo, sair da bebida, sair desses pensamentos, dessa filosofia maluca que tem te levado para a morte. Tem alguém aqui hoje? Então, se esse é seu caso, levanta a sua mão comigo. Levanta e fala assim: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Levanta a sua mão onde você está, e com a sua mão levantada, diga agora para o Senhor: Senhor Jesus. Diga para o Senhor: Deus, faz um milagre na minha vida. Comece a falar isso para o Senhor: Senhor, faz um milagre na minha vida. Pegue sua mão direita agora e ponha sobre o seu olho direito. Vamos fazer isso como sinal simbólico do que a gente está pregando aqui. Põe sobre o seu olho direito e ore com fé. Deus pode te dar uma visão nova hoje, uma visão nova de você mesmo, do mundo, da sua profissão, dos seus filhos, do seu ministério. Deus quer nos dar uma visão nova, muito maior como igreja, um começo, um olho novo. Esse é o seu caso? Esse é o seu caso? Chega de secar o olho, gente. Chega de secar o olho. Vou pedir agora, no nome de Jesus, que você faça isso. Você entende que você precisa de uma nova visão, você precisa reaprumar o que Deus começou na tua vida. No nome de Jesus, nesse momento, coloca a sua mão direita no seu olho direito e fale: eu quero orar agora e ministrar no seu coração. Diga ao Senhor nesse momento: Senhor, restabelece a minha visão. Senhor, eu estou cego de um olho.
Senhor, no nome de Jesus, eu não quero mais fazer acordo com aquilo que me faz menor viver na tua vontade. Senhor, no nome de Jesus, eu venho te pedir, restaura, Senhor, tudo aquilo que o diabo tem roubado. Eu não quero mais sentar à mesa do diabo, eu não quero mais fazer tratos com o diabo. Eu quero viver, hoje é a sua vontade e o centro dela. Senhor Jesus, por favor, restabelece a minha visão, me dê visões como o Senhor tem visão sobre o mundo. Restabelece, Senhor, no meu coração um amor desenfreado pela sua presença. Diga isso ao Senhor, é o seu momento, se largue nesse momento, diga ao Senhor: Senhor, por favor, refaz, Senhor, no nome de Jesus, refaz. Diga, eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Você pode dizer isso de novo? Quero ir mais fundo, diga. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória eu quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. E tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. E tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Queria fazer um convite aqui e nós terminamos. O convite é único. Você quer começar uma vida nova com Cristo? Você quer? Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Esse é o seu caso? Então feche seus olhos nesse momento, abaixe sua cabeça e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, repete no seu coração: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida. Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu me entrego a Ti, eu sou Teu. E assim eu oro, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Se você orou comigo, levanta sua mão lá no alto. Levanta sua mão agora. Isso, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, mas Deus abençoe. Mais alguém aqui embaixo? Mais alguém aqui embaixo? Eu não consigo ver. Deus te abençoe, cara, que bom que você está aqui, tá? Que bom. Mais alguém? Mais alguém aqui? Mais lá em cima, alguém lá em cima, dizendo sim para o Evangelho hoje, dizendo: eu quero começar, eu quero começar. Glória a Deus, Deus abençoe você. Mais alguém aqui embaixo? Eu não consigo ver lá atrás. Se tiver alguém, eu não estou conseguindo. Obrigado pela luz. Alguém aqui está voltando para os caminhos do Senhor hoje? Tem alguém aqui voltando para os caminhos de Jesus? Levanta sua mão onde você estiver. Se você está voltando para os caminhos de Jesus, aqui embaixo, lá em cima tem alguém voltando para o Senhor hoje? Glória ao teu nome. Senhor seja louvado, que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja louvado. Levante sua mão, você que levantou sua mão, levante sua mão. Isso, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Amém, amém. Senhor Jesus, nós dedicamos esse povo a Ti. Eles são seus. Eles disseram que querem o Senhor. Eles disseram, Senhor. Eles disseram, Senhor, que querem se aprofundar no que o Senhor tem. E nós pedimos, Senhor, como igreja, nos ajuda, Senhor, a sermos resposta para esse povo. Deus, nós pedimos agora pela nossa igreja, Senhor, que todos os olhos que foram arrancados de Satanás hoje aqui possam sofrer uma cirurgia vindo do Senhor. No nome de Jesus, Senhor, coloque em nós um olho perfeito para vivermos uma vida excelente em Ti. Nós queremos o centro da Sua vontade e nos aprofundar nela. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor possa resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Assim nós oramos. Amém. Que Deus
Deus abençoe vocês, gente. Deus abençoe muito. Excelente semana. Vamos aplaudir o Senhor.